O assunto agora é educação. A pandemia do coronavírus impactou a vida do brasileiro de diversas formas. E a educação, sobretudo, foi uma das mais afetadas e cerca de 50 milhões de estudantes tiveram as aulas suspensas ou realizadas de forma remota. E para fazer um balanço sobre 2020 e, claro, elencar os desafios para 2021, gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por estar aqui conosco para fazer esse balanço e as projeções para o ano que vem. O senhor é bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês. Ministro, o senhor assumiu o cargo no meio do ano, tem praticamente 6 meses no comando do Ministério da Educação e foi um período, obviamente, desafiador, porque se houve uma discussão aqui no Brasil, o impacto do coronavírus foi na questão educacional. Como é que teremos agora que lidar com isso? O ano que vem, 2021, vai ser desafiador para a educação, para repor aulas, para melhorar a situação do ensino. O que o senhor diria, destacaria, qual foi o principal desafio e se é possível sonharmos com a retomada nesse ano de 2021? Em primeiro lugar, só o fato de eu estar aqui no MEC já é desafiador, sem pandemia, sem problema nenhum. Essa é uma das pastas mais importantes, reputo, pelo impacto que ela causa tanto no presente, mas sobretudo no futuro do país. Então, a pandemia só foi um agravante aqui naquilo que eu, no susto, no tamanho do susto que eu tomei ao enfrentar essa situação. Hoje, o mundo todo faz essa mesma discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Quais são as providências, o que fazer, em meio ainda a muitas dúvidas a respeito da doença em si. Mas o MEC, ele foi muito, a equipe de educadores aqui foi muito positiva a respeito das providências, desde protocolos de biossegurança até mesmo atitudes com relação à remessa de recursos às escolas e às instituições que precisavam, e também do apoio em termos de conexão. Adriana? Bom, ministro, gostaria de perguntar para o senhor com relação aos prejuízos educacionais agora em 2020, justamente devido à pandemia. Claro, foi uma surpresa e bem desagradável para todos. É possível discutir essa situação falando das escolas públicas e das escolas particulares, ou é preciso separar as duas redes? Elas são muito diferentes, mas têm suas similaridades? Naturalmente que as escolas privadas, por uma questão até mesmo de recursos, né, ela teve mais ferramentas para responder a essa situação. Mas todo mundo, de uma maneira, academicamente, até mesmo a escola pública, todos nós perdemos alguma coisa. A escola pública, de uma maneira bem maior, porque já tem o aspecto da classe social que ela atinge, na sua maioria, e, naturalmente, as dificuldades de conexão, também até para dar andamento nas questões de um ensino remoto, sofreu mais. Mas eu creio também, vale lembrar aqui, que nós aprendemos algumas coisas nessa pandemia. Primeiro, a questão do ensino virtual, que era quase um piloto em alguns lugares, ela se tornou bem relevante, e creio que a educação, de uma maneira geral, ela pôde aprender a educação mundial, os relacionamentos, o trabalho, todos eles sofreram um aprendizado como que forçado para que essa ferramenta virtual possa ser utilizada. Então, os impactos eles vão acontecer e nós vamos analisar no ano que vem, onde nós poderemos medir essas dificuldades dos alunos. Ministro Milton Ribeiro, agora na sequência as perguntas dos comentaristas. Primeiro Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, ministro, muito obrigado pela deferência aqui com a Jovem Pan. Ministro, o senhor sucedeu o ex-ministro Abraham Weintraub, que provocou um debate muito profundo no Ministério da Educação, provocou divergências e frequentava as páginas
todos os dias dos jornais com manchetes e tal. Há um grupo no governo, chefiado ali por Olavo de Carvalho, que fala que chegar à presidência da República não é sinônimo de tomar o poder, é o caminho para tomar o poder, que passa, evidentemente, pela educação, pela cultura e outros setores. E a impressão que o senhor deu é que chegou, acalmou, o senhor chamou setores, eu tenho conhecimento, o senhor chamou setores que antes não dialogavam com o ministro da Educação e deu esse tom. É intencional esse, vamos dizer assim, um mergulho e a saída das páginas dos jornais e das polêmicas? É uma gestão intencionalmente assim de acalmar ou foi coincidência? Não, tem o meu próprio perfil, né, como educador. Educação não se faz em meio de dissensões, de discussões sem propósito. A gente discute quando é necessário. Mas a minha ideia, num primeiro momento, sem qualquer demérito à gestão anterior, que tem os seus méritos e deixou alguns caminhos que, naturalmente, nós ainda aqui no MEC estamos aproveitando, muito embora tenha sido muito criticado. Mas, voltando, eu creio que foi bem intencional mesmo. Eu acho que, primeiro, eu quis colocar algo comum que une, mesmo uma oposição que havia entre todos os educadores de verdade. Educador de verdade que é o bem do aluno e a melhoria da educação. E foi isso que eu chamei a todos, sem qualquer discussão ideológica, sem qualquer questões maiores. Vamos caminhar. E as evidências científicas são as questões que nós colocamos na mesa. Isso dá certo ou não dá? Onde está o diagnóstico? E por aí nós vamos. Então, nesse ponto, foi bem intencional a questão dessa pacificação. Eu não estou aqui para discutir questões outras que não sejam aquelas que afetem diretamente a educação e a qualidade da educação do Brasil. Ministro, agora a pergunta de Diogo Schelp, aqui conosco também. Diogo. Bom dia, ministro. Este ano nós tivemos um debate muito intenso no Brasil, nas esferas federais, estaduais e municipais, sobre as atribuições dos entes federativos no combate à pandemia. O STF tomou uma decisão em que diz que as atribuições são concorrentes, ou seja, nada impede que a União ajude, colabore, coordene a atuação dos estados e municípios também. O que o Ministério da Educação pode fazer para auxiliar estados e municípios na formulação de políticas educacionais na pandemia, inclusive para a educação básica? O que foi feito e o que ainda pode ser feito em 2021? Uma das coisas que nós fizemos, e começamos pelos mais novos, foi a edição de um protocolo de biossegurança aqui pela nossa equipe. Isso, como que, assim dizer, ele coordenou e consolidou uma série de decisões, de opiniões a respeito de como lidar com a pandemia. Então, o MEC ele começou com isso. Nós também estamos procurando monitorar as dificuldades do aprendizado e nós temos ajudado a questão dos alunos, inclusive fornecendo a eles algumas ferramentas, né? Sobretudo na educação básica, quando nós, de uma maneira deliberada, transferimos para o diretor lá na ponta mais de 600 milhões de reais com dinheiro direto na escola, para que eles pudessem implementar nas suas escolas locais questões de álcool, de proteção, de luvas, de máscaras e distanciamento e pequenos reparos nas escolas. Então, em termos de ajuda, isso nem passou por prefeitos, nem por governadores, caiu direto na escola. Isso foi uma ação bem direta. E a segunda, que eu também julgo muito importante, em nenhum momento nós deixamos os alunos sem a questão alimentar. Então, houve uma mudança na legislação que pôde acontecer que os alunos pudessem levar as comidas para casa. E agora, no final do ano, eu autorizei mais 2 meses, dezembro e janeiro, ainda
com esse plano de ajuda alimentar para todos os alunos de escola pública. Ministro Milton Ribeiro, um dos destaques desse ano 2020 foi a decisão que o Fundeb se tornará permanente com aumento de recursos, principalmente para as escolas públicas, e houve o entendimento do Congresso Nacional de que o dinheiro não seria revertido para escolas privadas, a não ser algumas escolas especiais. Eu pergunto, o que esperar para 2021 com os recursos do Fundeb? O que, na prática, esse recurso vai ajudar a melhorar o dia a dia da educação no Brasil, apesar ainda da pandemia nesse começo do ano, antes da vacina ainda? Na verdade, a aprovação do Fundeb foi algo espetacular em termos de educação, e a possibilidade dele agora ser uma norma assim, constitucional, estar ligado de uma maneira muito mais direta, sem ter prazo de validade, isso é uma grande vitória da educação brasileira. Acho que o Brasil precisava, de fato, ter um compromisso com o futuro e através da educação. Com relação à questão das escolas privadas, vale a pena lembrar, apenas para os seus ouvintes e tal, que as escolas não são propriamente, são privadas porque não são públicas, mas são privadas filantrópicas, confessionais e comunitárias. Então, eu não teria nenhuma dificuldade em compartilhar parte dos recursos públicos com escolas que são privadas, mas são confessionais, que são filantrópicas, não tem fim lucrativo. E mais ainda com o Sistema S, que vem fazendo um excepcional trabalho no Brasil na preparação e no treinamento e capacitação de novos alunos no que tange o assunto profissionalização do ensino. Então, a princípio, eu não teria nenhuma dificuldade, mas, naturalmente, os legisladores são soberanos a respeito daquilo que eles julgam ser o melhor, e eu já estou muito feliz, sobretudo porque aumentou, inclusive, a participação, a contrapartida do governo federal nos anos subsequentes. Ministro, o senhor falou agora há pouco sobre algumas das várias providências, aliás, que foram necessárias ser tomadas nesse período da pandemia pelo setor da educação e por todo o mundo para se adaptar às necessidades sanitárias do momento. Agora, existe uma grande discussão sobre essa data do retorno ao ensino educacional presencial nos diversos estados do país. O senhor acredita que esse retorno está demorou para acontecer, está acontecendo no momento certo? Era necessário mesmo esse tempo todo para reorganizar o sistema? Porque muitas pessoas comentam que durante a ausência do ensino, barzinhos continuavam abertos, shoppings também, inclusive com crianças circulando, e também, além da falta da merenda escolar, o senhor também comentou sobre isso, a agressão que deixava de ser denunciada infantil dentro de casa, chamando muito atenção também e preocupando. O retorno, se dependesse de mim, nós retornaríamos antes, né? Mas, como vocês mesmos já falaram, essa atribuição foi dada autorização de uma maneira muito expressa a municípios e estados. Então, não porque eu sou um negacionista e simplesmente estou querendo colocar em risco a vida de jovens e crianças. Não, é porque a gente podia ver, até pouco tempo atrás, aí, algumas situações, como foi citada, praias e baladas cheias de gente, mas, enfim, o que foi possível acontecer, aconteceu, e eu apontei aqui, depois de uma discussão bem aprofundada com a minha equipe, que março seria uma data boa, 1º de março. Primeiro nós colocamos em janeiro, mas houve uma reação, sobretudo de universidades públicas, cujo calendário ia ser desorganizado se caso voltássemos em janeiro. Aí eu ponderei com a equipe e nós, naturalmente, apontamos o dia 1º de março para retorno. Para minha surpresa, eu estive agora no Paraná. O Paraná volta em fevereiro,
e aqui no Distrito Federal também se volta antes, e alguns estados estão tomando algumas providências com relação ao retorno das aulas, de uma maneira geral, muito antes do que o 1º de março. Então, eu creio que a indicação da data de 1º de março foi uma indicação mediana, que eu acredito que vai ser suficiente para reorganizar e dar a segurança devida aos nossos alunos. Ministro, mais uma pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, ministro, eu noto claramente aí uma relação do Ministério da Educação com as universidades e com o ensino fundamental, né? O senhor propôs a volta das aulas nas universidades para março ainda, isso lá atrás para março. Houve uma gritaria geral e o senhor recuou, né, na obrigatoriedade de abertura das aulas nas universidades. Eu não vejo a hora disso acontecer, porque, veja bem, não são nem mais crianças, mas parece que há uma certa acomodação neste setor. Queria saber do senhor por que o senhor recuou, ministro. E olha, eu vou te dizer, em vários estados, por exemplo, no Paraná, não tinha um caso, não tinha nenhum caso. E a universidade já tinha fechado. Quer dizer, há um descompasso. Por que o senhor recuou e qual é a previsão de uma determinação do Ministério de abertura das universidades federais? Há um ditado que diz que é dos sábios mudar de opinião. E quem não muda opinião ou está no cemitério ou no hospício. E eu não quero me enquadrar em nenhum lugar desses. Então, eu reuni com pessoas e tive sensibilidade, por orientação até mesmo do nosso presidente, para ouvi-los. Ele queria que voltasse antes, eu caminhei com ele, ponderei com ele, não voltar a qualquer preço ou qualquer custo, mas voltar às aulas. O recuo não é um recuo que a gente faz numa batalha, são recuos táticos para ajudar o melhor. Eu não quis ser um intransigente, não reconhecer. A questão foi mais com relação à carga pedagógica e alguns semestres que começaram, por exemplo, em setembro e vão acabar em fevereiro, algumas escolas públicas, sobretudo. Então, foi uma sensibilidade mais ligada à minha vivência acadêmica do que uma questão política apenas. Então, eu senti que, de fato, o retorno em março, em janeiro, simplesmente iria atrapalhar totalmente todo um andamento pedagógico, e a universidade pública, no caso, ela tem autonomia acadêmica, e eu quis respeitar isso. Ministro, para fechar nossa conversa, agora Diogo Schelp, a última pergunta. Diogo. Ministro, o senhor deu em setembro uma opinião pessoal com possíveis impactos aí nos jovens brasileiros, né? O senhor disse numa entrevista ao Estadão em setembro que a homossexualidade é fruto de famílias desajustadas. Depois da polêmica da declaração, a PGR abriu investigação e o senhor recusou recentemente um acordo com a Procuradoria para encerrá-la e evitar um desdobramento penal dessa investigação. O senhor está seguro de que o caso não vai adiante? Não, na verdade, a questão sobre esse tema, ela foi tratada e está sendo tratada ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e eu creio que esse assunto eu gostaria de reservar para responder lá diante dos nossos magistrados, porque é uma opinião pessoal que tenho, mas que eu tenho que ter muito cuidado, porque eu sou ministro da Educação de todos e eu gostaria não de retornar, não de rever minha posição, mas tratar a todos de uma maneira bem tranquila, equilibrada e dar atenção a todas as orientações que existem nessa área na nossa sociedade brasileira. Então, eu queria reservar de não comentar um detalhe a respeito do tema, uma vez que eu vou ser ouvido, talvez, em breve, pela Polícia Federal para o segmento do feito. E, ministro, em 30 segundos, uma palavra para os pais que acompanharam o ano escolar dos filhos, agora em 2020, e, claro, com toda a preocupação e com aquela expectativa de saber se eles vão conseguir recuperar
o que eles deixaram de aprender nesse ano de 2020. Para a gente fechar, ministro, então, uma fala para os pais que estão nos acompanhando, por favor. Eu, em primeiro lugar, eu queria dizer que o MEC, ele não pensou só naquilo que os pais, ou melhor, as crianças e os jovens iriam aprender. Nós levamos muito em conta a questão da segurança e da saúde de cada um dos filhos. Mas, naturalmente, no ano que vem, haveremos de tomar decisões com relação à possível reparação, a tentativa de reparação desse tempo acadêmico, no caso, que foi perdido, não por vontade, não por decisão política, mas foi perdido do acúmulo de conhecimento dos nossos filhos. Isso aconteceu, vale lembrar que vai igualar a todos, porque foi um fato acontecido no mundo todo. Todo mundo teve essa dificuldade para poder ter acesso à informação. E aqui no Brasil, no que depender do MEC, da nossa equipe e do governo federal, nós vamos fazer de tudo para que, sobretudo, as escolas públicas, que são as mais penalizadas, elas possam ter, de fato, uma recuperação, uma reparação desse tempo que foi perdido. Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ministro, obrigado pela atenção com os ouvintes espectadores da Jovem Pan. Um excelente fim de ano, que 2021 tenhamos mais paz. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar juntos e um grande abraço a toda a sua equipe.